Aos olhos dos outros, eu era alguém. Aos meus, eu era ninguém. Passei 30 anos me moldando para caber. Alisei os cantos da minha alma. Sussurrei onde queria gritar. Sorri onde sangrava por dentro. Fiz do elogio alheio um vício e da rejeição uma sentença de morte. Fui aceito, sim, mas ao custo de me perder. Este vídeo é para quem está cansado de se esconder em troca de migalhas emocionais. Para quem se anulou tanto por tanto tempo, que já não sabe mais onde começa nem onde termina. O que descobri não foi bonito, mas foi libertador. Te disseram que ser aceito é questão de simpatia, carisma, adaptação. Mentira. Ser aceito nesse sistema exige autofagia. Você precisa se devorar. Precisa silenciar sua intuição, apagar seus traços, operar como máquina que sorri no automático. A cultura do networking, do branding pessoal, da diplomacia performática, tudo isso é só maquiagem para uma dor mais profunda, o medo de ser excluído. E é por isso que tanta gente se anula, não por escolha, mas por sobrevivência. Ninguém quer ficar só. Então a gente desaparece aos poucos, dentro de versões que os outros toleram. Eu fui esse espectro social. Era elogiado, promovido, incluído. Mas cada sim que eu dava quando queria dizer não era um assassinato simbólico. Cada opinião engolida, uma facada na minha essência. E quanto mais eu era amado, menos eu me reconhecia. É esse o paradoxo da validação. Quanto mais você busca, mais vazio você fica. Porque o amor que vem de fora exige que você não seja quem é. E a longo prazo isso cobra um preço. Um preço que não se paga com terapia leve ou autoajuda de prateleira. Cobra-se com colapsos, ansiedade crônica, sensação de impostor, vazio existencial mesmo com tudo dando certo. Agora as máscaras estão caindo em massa. As redes sociais expõem demais e ninguém aguenta mais fingir tanto. O burnout emocional é coletivo. Pessoas colapsam em silêncio, sorrindo em postagens, surtando por dentro. O que antes era orgulho, ser multitarefa, diplomático, adaptável, agora se revela pelo que sempre foi: uma farsa. E quem não aguenta mais essa performance já começa a despertar. Eu fui um deles. E descobri algo que talvez te assuste. Por trás da sua anulação mora uma fúria. Uma fúria justa, legítima, que pode ser o seu caminho de volta. Fingir ser outro foi o jeito que encontrei para não ser rejeitado. Mas chegou uma hora em que ser aceito doía mais do que ser ignorado. E foi nesse ponto que a farsa desabou. Não por fora, mas por dentro. Porque finalmente, eu me vi. Ninguém nasce anulado. A gente aprende. Aprende a sorrir quando não entende. A se calar quando incomoda. A recuar quando o corpo pede avanço. A anulação é ensinada no olhar do adulto que diz não faz escândalo, no professor que premia os obedientes, no amigo que se afasta quando você mostra dor. Aos poucos você entende. Ser você tem consequências, e ser aceitável tem recompensa. Então você escolhe sobreviver. Troca autenticidade por pertencimento. Troca desejo por diplomacia. Troca verdade por performance. E nem percebe que, nessa troca silenciosa, a alma vai se apagando até sobrar só a casca, funcional, gentil e absolutamente vazia. A sociedade aplaude o invisível funcional. O funcionário que nunca questiona. O amigo que sempre ouve, mas nunca fala. O filho que não causa. O parceiro que não exige. Todos esses personagens são celebrados, porque tornam o sistema mais fluido, mais previsível, mais rentável. E é aí que a anulação vira identidade. Você não é mais alguém que se adapta. Você é a adaptação. Um ser moldável, maleável, conveniente. E por isso mesmo, descartável. Porque quem não ocupa espaço emocional não gera laço verdadeiro. É querido por todos, mas profundamente amado por ninguém. A dor dessa anulação não vem só da ausência de amor. Vem da ausência de si. Porque quando você se acostuma a ser o que esperam, qualquer traço verdadeiro que emerge parece um erro, um risco, um escândalo. Você começa a se corrigir automaticamente, a pedir desculpa por existir, a se justificar até pela alegria. E em algum ponto do caminho,
Esquece como era ser inteiro, porque inteiro demais assusta, ocupa espaço, gera atrito, desagrada. E você foi treinado para ser agradável, para suavizar a própria presença, para anestesiar qualquer traço que não caiba no enquadramento social. E assim você segue, reconhecido por todos, desconhecido por si, celebrado nos aniversários, apagado nos bastidores, mestre em parecer leve, mesmo carregando o peso de não ser, até que algo quebra, uma crise, um rompimento, um silêncio longo demais. E nesse vácuo, pela primeira vez, você ouve uma voz abafada dentro de si, a voz de quem você foi antes de começar a agradar. Por trás de cada pessoa fácil de lidar existe um incêndio contido. Não é leveza, é controle. Não é paz, é contenção. A anulação não apaga sua essência, ela apenas a coloca em modo de espera. Como uma bomba em silêncio, você segue dizendo sim, sorrindo educadamente, aceitando piadas que ferem, tarefas que exaurem, relações que sugam, e todo mundo acha você incrível, equilibrado, maduro. Mas o que ninguém vê é o que você engole toda vez que não explode, o que você mata em si toda vez que decide, não é hora de falar sobre isso. Você vira cemitério emocional, um museu vivo das suas vontades não vividas. Essa fúria silenciosa começa a se infiltrar em tudo, no corpo, como tensão crônica, na mente, como ruminação obsessiva, nas relações, como cinismo disfarçado de racionalidade. Você se torna funcional demais para ser feliz, inteligente demais para ser espontâneo, controlado demais para ser verdadeiro, porque em algum lugar do caminho aprendeu que sentir intensamente é errado, que reivindicar espaço é arrogância, que falar alto é deselegante, e quanto mais você engole, mais se intoxica de si. E o mundo continua aplaudindo, porque prefere você assim, útil, leve, previsível. Mas a fúria não some, ela se transforma. E se você não a honra, ela vaza. Em surtos, em doenças, em decisões sabotadoras, em pequenas vinganças disfarçadas de descuidos, em auto-boicotes cuidadosamente encenados como acidentes. Você atrasa, você esquece, você adia, você se cala, mas por dentro está gritando. E esse grito, ignorado por décadas, vai tomando forma de fantasma. Um espectro que ronda sua vida, suas escolhas, seus relacionamentos. Até que um dia, você se olha no espelho e não se reconhece mais. E sente raiva, mas não sabe de quê. Foi nesse ponto que eu quebrei. Não por fora, por dentro. E não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva limpa, antiga, legítima. A raiva de ter me traído por tanto tempo em nome da aceitação dos outros. A raiva de ter deixado minha verdade virar item decorativo da minha alma. Essa raiva não me destruiu, me reconectou. Porque por trás dela, havia alguém que sempre esteve ali, esperando a permissão para existir. Recomeçar não é criar uma nova versão de si, é desenterrar a original, aquela que foi soterrada por camadas de não posso, não devo, não é hora. Quando você começa a desobedecer ao personagem que interpretou por décadas, o mundo estranha. As pessoas te olham com a mesma cara de sempre, mas agora com desconfiança. Você que sempre cedeu, agora está dizendo não. Você que sempre ouviu calado, agora está impondo limites. Você que sempre foi gente boa, agora está deixando claro onde termina. E isso assusta, porque sua anulação era confortável para os outros. Nesse processo, a solidão aparece. Não a de estar só, mas a de não ser mais reconhecido. Você começa a se afastar das rodas que te aplaudiam por ser leve, das conversas onde precisava se editar, dos vínculos que só existiam porque você se diminuía. É um luto silencioso. Você percebe que muitos laços não eram afeto, eram conveniência. Você era útil, não amado, presente, mas nunca inteiro. E agora, ao exigir presença plena, você passa a incomodar. Porque sua verdade confronta a mentira alheia. Mas algo acontece nesse vazio. Você começa a se ouvir. E o que antes parecia caos interno, começa a fazer sentido.
Você descobre que sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Que sua intensidade não é demais, é potência. Que sua raiva era só bússola virada para o lugar certo. E aos poucos um novo território emocional começa a surgir. Não tem mapa, não tem certeza. Mas tem algo que você nunca teve. Um chão que é só seu, sem plateia, sem performance, sem necessidade de ser nada além de inteiro. Aos poucos, você reaprende a habitar seu corpo, a dizer o que sente sem medo de rejeição, a se frustrar sem pedir desculpas, a se alegrar sem culpa. E cada pequeno gesto de presença se torna um ato revolucionário, um pacto interno, porque agora você não está mais tentando ser aceito, está tentando finalmente se reconhecer. Existe uma paz que não se parece com descanso, parece com presença. É desconfortável no início porque não tem plateia, não tem aplauso, não tem reforço externo dizendo você está indo bem. É só você, consigo, sem o barulho dos outros, sem o eco das expectativas, sem o peso de representar. Essa paz é seca, crua, radical, mas é real. E foi nela que comecei a caber de novo, sem precisar convencer, sem precisar reduzir, sem precisar medir cada frase, cada gesto, cada respiração. Pela primeira vez existia espaço para mim dentro de mim. Quando você para de se anular, o tempo muda. As relações mudam. Você começa a perceber o quanto fazia parte de dinâmicas baseadas em omissão. Percebe o quanto era amado não pelo que era, mas pelo que escondia. O silêncio, o cuidado excessivo, a diplomacia. Tudo isso eram formas de mascarar a dor de nunca ter sido inteiro. E agora, ao se permitir ser completo, você começa a incomodar quem ainda vive fragmentado. Isso não é egoísmo, é consequência. Todo ser que se integra desorganiza o entorno que lucra com sua ausência. Nesse novo território você aprende algo brutal. Ser você não garante aceitação, garante verdade. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez, o critério de pertencimento deixa de ser externo. Você não busca mais encaixe. Você constrói presença. E quem não souber lidar com ela, terá que lidar com a própria ausência. Não é sobre afastar os outros, é sobre deixar de se afastar de si. E isso, por si só, já transforma a paisagem. Passei 30 anos me editando para caber. Agora, escolho expandir, mesmo que incomode. Escolho falar com voz firme, sentir com intensidade, existir com densidade. Não para provar nada, mas porque finalmente entendi. Não vim ao mundo para ser agradável. Vim para ser inteiro. E se minha inteireza assusta, talvez seja a hora de lembrar ao mundo que presença de verdade não pede licença. Ela chega, ela fica, e ela transforma. Chega uma hora em que o personagem não aguenta mais. Não é um colapso visível. É um cansaço silencioso. Um enjoo existencial de sempre medir as palavras, modular o tom, calcular a reação alheia. O corpo começa a dar sinais. O riso não encaixa. O toque incomoda. O olhar busca, mas não encontra. E você percebe. Passou a vida inteira tentando ser alguém agradável e esqueceu como era simplesmente ser. O preço da aceitação foi alto demais. E no fundo você já sabe. Continuar agradando é continuar morrendo um pouco por dia. É nesse momento que nasce a travessia. Não é heróica, é solitária. Porque o mundo não sabe o que fazer com quem deixa de se explicar, com quem não se dobra mais, com quem diz não, sem justificativa, e sim, sem medo. Você se torna um estrangeiro entre os antigos vínculos, uma ameaça simbólica para quem ainda vive fingindo. Mas também, pela primeira vez, você sente algo que nenhuma aprovação externa jamais entregou: presença. A sensação inegociável de estar inteiro por dentro, mesmo que em ruínas por fora. Essa é a escolha final. Não entre ser aceito ou rejeitado, mas entre ser outro ou ser você. Entre continuar decorando a dor para ser funcional, ou aceitar a fúria, a luz, a sombra, a densidade de quem você é. Porque enquanto você viver para agradar, estará preso a um teatro sem palco.
Um script onde sua vida é figurante da vontade alheia. E ninguém nasce para isso. Você não nasceu para caber. Nasceu para ocupar. Se chegou até aqui, já sabe o que precisa ser feito. Não é sobre confrontar o mundo. É sobre deixar de fugir de si. E isso exige um ritual, um rompimento, uma escolha clara. Hoje, você enterra o personagem que viveu para ser aceito e começa, enfim, a viver para ser real.